Alô pessoal, aqui é o Vitor Tobias Tavares, do canal de informática no YouTube. Aproveitando aqui o ensejo, eu pedi humildemente que vocês entrem no canal, se inscrevam no canal, toca no sininho e dê bastante like. O que o like faz? O like faz o YouTube entender que vocês estão gostando aí do nosso conteúdo. Maravilha? Como vocês já sabem, o meu conteúdo aqui, o conteúdo do canal é tecnologia, principalmente manutenção de computador. Maravilha? Em breve aí, bem em breve, já estarei aí deixando aí disponível as primeiras explicações aí de manutenção de computador. Espero agregar vocês aí, espero agregar cada um de vocês aí no seu trabalho, no seu desempenho. Espero que eu possa contribuir com alguns de vocês aí, com as minhas experiências, com os problemas que eu irei citar, e que algumas novidades que talvez você não sabe, porque quando a gente não sabe, quando a gente passa a saber, é novidade, não é verdade? Então, estou aqui para isso, estou aqui para ensinar, mas também estou aqui para aprender, sempre aprendendo, informática está sempre aprendendo, tem sempre novidades, sempre coisa, algo novo, macete, etc. Maravilha? Então, estou bastante tempo aqui nessa mercado de manutenção de computador, né? Eu comecei, na verdade, trabalhando só em 2005, entre 2005 e 2006, né? Em 2006 eu estava trabalhando numa empresa que dava atendimento aos clientes do Rio de Janeiro, né? Ipanema, enfim. Depois eu fui trabalhar para outra empresa que trabalhava em Niterói, e depois eu comecei a trabalhar só. Antes eu fiz um estágio, né, na antiga Borgtec, em Niterói, a Borgtec, vocês não devem se lembrar. A Borgtec é uma das maiores lojas de venda de computadores da era aí de 1980, 1990, quando começou a implementar, quando a internet, quando os computadores, a tecnologia de placa-mãe começou a se desenvolver. Maravilha? Até então era só um DOS, era aqueles computadores antigos que dava dentro de uma sala, com fita magnética, etc, etc. Depois passou a computadores menores, né? E a maioria dos computadores não eram residenciais, eram mais para empresa, né? E depois começou a sair aí o 286, 386, 486, Pentium MMX, Pentium 1, 2, 3, Socket 1, Socket 470, 47, enfim, uma série de inovação. A primeira inovação depois do 486, a primeira inovação foi quando a Intel implementou aí o Pentium, né? Foi uma novidade, foi um estouro, né? O Pentium, um Pentium 1, um Pentium 2, Pentium 3, Pentium MMX, né? Juntamente com a AMD também lançando aí tinha também a fábrica de processadores Ciprix, que depois saiu do mercado, e ficou a AMD e Intel até hoje brigando aí com uma gama de clientes no mercado. Tete a tete aí, tecnologia com tecnologia, e estão aí as duas maiores marcas de processadores aí, Intel e AMD. Maravilha? Então, eu estou com uma placa-mãe até aqui, é uma placa-mãe PC Chips, PC100 PX Pro, né? Vou mostrar para vocês aqui. É uma placa-mãe de 2009, 2000, aliás, 2000, 1999, 2000, por aí assim, até 2002. Essa placa-mãe aqui, os processadores Pentium 1, 2, 3, o Pentium MMX, né? Enfim, com essa placa tem aqui, olhando para cá, essa placa tem 3 bancos de memória extra, né? Tem 3 PCIs e 2 ISA, 2 barramento ISA,
tá? Que é umas placas grandonas que vêm para encaixar no barramento ISA, entendeu? E eu te mostrar aqui, os técnicos anteriores, né, nesse tempo, passavam um aperto, né? Um aperto bem grande, porque as placas até anteriores tinham mais fios, né? Jump, para poder configurar o computador, configurar o clock, configurar uma placa de vídeo, habilitar uma PCI, enfim, e ver por aí afora. Né? Os HDs, por exemplo, né? Se você botasse, depois começou, quer dizer, anteriormente era disquete, né? Mesmo com disquete tinha que ampliar o disquete, porque tinha o HD também para ser reconhecido. Se eu não reconhecia o disquete como primário, e quando na hora de dar boot era uma coisa lamentável, porque não é hoje, como hoje, né, que você coloca ali os, os periféricos, né, DVD, HD, hardware, etc. E tudo é reconhecido automaticamente. Já nessa época não, nessa época você tinha que entrar na CMOS, tinha que configurar, aí chegava lá, você não enxergava o HD, aí você tinha que desligar a máquina, jampear novamente, ligava, entrava na CMOS, aí não reconhecia o HD, reconhecia o disquete, mas não reconhecia o HD. Quando entrou o CD-ROM, né, CD-ROM de 2x, depois de 4x, a velocidade, né, do CD-ROM, até evoluir para 8x, 16x e por aí afora, você tinha que jampear também, aí tinha que entrar lá. Quando você jampeava aí o DVD ou o CD-ROM, né, no caso, né, aí entrava na CMOS, cadê o HD? Sumiu o HD. Então ficava essa guerra, até você conseguir jampear e configurar todos os periféricos e hardware de entrada, que era o disquete, o CD-ROM e o HD, tá? Então, aí o que acontece? Na época era DOS, né? Era tecla de atalho, etc. Eu tenho até uma apostila aqui do tempo do DOS, né? E tecla de atalho, etc. Aí a Microsoft criou aí o Windows 3.1, depois veio o Windows 3, o Windows 95. Como que você adquiria esse sistema operacional? Você comprava o sistema operacional, vamos supor assim, o Windows 95 vinha em 20 disquetes. 20 disquetes, disquete 1, 2, 3, 4, tudo numerado, tá? Então, você ia instalar o sistema operacional, tinha que dar boot por onde? Tinha que dar boot pelo disquete, não pelo HD. Aí dava boot pelo disquete. Aí eu botava o primeiro CD, dava enter. Aí lia, CD não, disquete. Lia o disquete. Aí daqui a pouco aparecia lá na tela, inserir o segundo disquete. Aí botava o segundo disquete, inserir o terceiro, e assim vai. Agora imagina só, 20, é um exemplo, tá? 20 disquetes, tá? Aí chegava no 15º, o disquete não lia. Aí o 15º disquete não lia, e aí? Como é que ficava? Não conseguia instalar o Windows, você teria que ou tentar corrigir o problema através de um programinha, um ScanDisk na época, né? Era o ScanDisk, passava o ScanDisk, passava isso, passava aquilo, tentava passar alguma coisa para poder recuperar ali o disquete, não conseguia. Aí como você comprou, você entrava em contato com a empresa que você comprou. Mas naquela época não tinha internet, né? A internet estava começando a internet de escada, quer dizer, não tinha internet. Tinha rede até, rede, da rede, mas não tinha internet. Aí depois entrou a internet de escada. Entendeu? Olha, tecnologia não dá para falar assim de uma vez só. Então eu vou preparar um conteúdo e eu vou separar em itens para poder eu falar aqui para vocês. Porque eu tenho que falar aqui sobre internet. Para você entender, para você compreender, você que é um estudioso, porque um técnico de informática, ele tem que ser um estudioso. Se você na sua cabeça disser que já sabe tudo, já era. Não sabe. Tá? Na sua cabeça, já sei tudo, não preciso ler, não preciso entender, não preciso saber das coisas do passado para poder compreender alguma coisa que acontece hoje,
no meio da informática, as transformações que houve, as mudanças que houve. Então, vai chegar uma hora que você vai, entendeu? Vai brecar. Então, você tem que entender. Primeiro, uma coisa que você tem que focar, se você vai ser técnico de informática ou você vai ser técnico de informática e profissional de hardware. Aí você tem que saber. Porque um profissional de hardware, quando a pessoa ela fala do problema que está acontecendo no computador, você não vai só pensar num problema lógico. O que é problema lógico? Problema lógico é tudo que está incluído no sistema operacional. O sistema operacional é um problema lógico. Entendeu? Então, quando a pessoa ela passa o problema que está acontecendo no computador, você não vai atribuir só a um problema lógico. Se você for um profissional de hardware, se você for só técnico informático, aquele que só formata, instala e etc., você não vai conseguir atribuir também ou assimilar também um problema que foi trago até você em relação a hardware. Tem muitos problemas de hardware, né, que dá sinais nos sistemas operacionais. Aí você pensa, é isso, é aquilo outro, e é problema de hardware. O que é problema de hardware? Eu vou falar para vocês. Hardware é tudo que é físico. Tudo que é físico é hardware. HD, disquete, CD-ROM, entendeu? SSD, pendrive, placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, processador, memória, e vai por aí afora. Então, se você não compreender como rola isso aqui, como funciona isso aqui, e o que pode acontecer se um desses problemas, um desse hardware dá o problema, e qual local desse hardware está dando esse problema, qual local, em qual estágio, em qual bloco desse hardware que está dando esse problema. Então você tem que pegar, ó, o cliente falou, olha, está assim acessado, o computador está travando. Eu ligo, está travando. Ou fica girando, está travando, está rodando, tá girando. Ou então tenta abrir uma coisa e reinicia sozinho. Eu tento abrir outra coisa e desliga. Então você tem que não só pensar em lógica, nem pensar só no HD, porque às vezes a pessoa condena logo o HD. Tá? Evidentemente que hoje é muito mais viável e mais seguro usar um SSD, porque um SSD ele dá mais dinâmica ao seu trabalho, ele dá mais velocidade, entendeu? O seu computador ele fica com uma performance superior à de quem usa um HD, tá? Isso aí é nítido e claro. Se você, vamos supor, você está com 4 GB de memória, se o computador está lento, se você botar um SSD, você já vai sentir a diferença, tá? Depois eu vou falar por que tem essa diferença também, tá bom? Então, o que você tem que fazer, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, toque no sininho e dá bastante like, mete o dedo aí, bastante like e compartilhe na sua rede social esse conteúdo. De repente você já sabe, você é o bambambam aí da informática, mas tem pessoas que querem pelo menos ter uma instrução, alguma ideia, entendeu? De informática, manutenção, o que pode fazer, de repente está sozinho, na área que ela está ali, não tem um técnico para socorrer ela, e de repente ela vê um conteúdo aqui, vai lá, faz e funciona. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que dá aí passos errados, né? Mas a gente, nós que somos youtubers, que trabalham na parte informática, a gente não quer dar passos errados, porque isso também mexe com a nosso trabalho, a confiança do cliente. Você também, que está vendo aí o nosso vídeo, também é um cliente, entendendo? Você também é um cliente. Mais tarde eu vou falar sobre rede, tá? Sobre como abrir portas do modem, né? Abrir porta, encaminhamento de portas, etc, como fazer um acesso remoto
no seu computador, através do tablet, do celular, etc. O seu computador está ligado em casa e você acessar seu computador através do seu celular, onde você estiver. Tudo isso eu vou dar uma orientação também, tá bom? Isso aí já não faz parte. A parte de informática, de manutenção, é hardware e problemas lógicos, né? De conserto, etc. Problema de computador, que rola aí o tempo todo nos clientes. Maravilha? Então aí tô aqui com a placa aqui. Tá falando do disquete, né? Que quando chega no 15º ou no 10º, ou até no 6º, e aí não lê, dá erros de leitura, dava erro de leitura, por exemplo, entendendo? E você não tem não tem outra cópia, entendeu? De disquete, você não tem outra cópia, entendeu? O interessante naquela época era bom até fazer uma cópia antes de fazer a instalação, porque se desse ruim você colocava a cópia, né? Mas se o disquete já chegasse já com um problema, aí não tinha como. Aí como você vai fazer? Se tinha telefone, quase ninguém tinha, né? Os telefones era só a empresa que tinha e quem era rico, né? Quem tinha ganhava bem, né? Quer dizer, naquela época o telefone que você vê hoje aí custava aí um apartamento, o preço de um apartamento, trocava-se por um carro, por um terreno. Eu estou falando de telefone com fio, não é telefone sem fio não. Não estou falando de celular, estou falando de telefone com fio. Naquela época era exorbitante, ninguém tinha, entendeu? Então a comunicação era por carta, né? No SEDEX também não tinha naquela época, então era carta, enfim, menos. Depois que chegou a internet, né? Chegou aí a tecnologia da internet de escada, era outra guerra, porque havia muitos problemas nas linhas telefônicas, de chiado, né, de filtro, essas coisas todas, até se adequar era uma coisa lamentável. Você entrava, caía, às vezes não conseguia entrar, né? Então, aí tinha que resolver. Agora, se a pessoa, vamos supor assim, eu estou aqui no meu escritório e tem 2 computadores do cliente aqui. Então, cada computador do cliente já veio com Windows. Com o Windows, o cliente comprou um Windows, vamos supor assim. Então, eu tenho dois disquetes completos, de 1 até 20, um para cada cliente. Então, se um deu erro, eu vou usar o outro. Entendeu? Se um deu erro, eu vou usar o outro. Está ali disponível. Aí dá para fazer uma cópia de disquete para disquete, fazer uma cópiazinha e pronto. Caso não, se era só aqueles lotes de disquete que tinha ali, então tinha que comunicar por e-mail, etc, tal, né? Demorava um pouquinho, uma demanda, mas resolvia o caso. E-mail não. Fax, né? Tinha fax, mandava um fax para a empresa, tinha fax também, né? Vamos lembrar disso. Mas tinha fax e tinha carta, via carta, né? Depois que foi evoluindo aí a tecnologia e dando mais possibilidades de comunicação aí entre as empresas, entre as pessoas. Maravilha? Então tá aí, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eu estou falando, e vou mostrar para vocês aqui a placa, tá? Vê se vocês conseguem ver daí. Eu vou levantar ela aqui. Ó, isso aqui é um Pentium, tá ao contrário aí, né? Mas é um Pentium 2, soquete 1, soquete 1, aqui são os bancos de memória, tá? Aqui são PCI 1, 2, 3, PCI, e tem aqui os lotes, tá? Aqui estão, olha só, pessoal, aqui, aí, ó, são os fletes do HD e flat aqui do CD, tá bom? E aqui, como a placa-mãe era toda on-board, não off-board, quer dizer, on-board, mas on-board assim, com os contatos aqui, você teria que, isso aqui vinha sozinho, ó, esses flatzinhos da placa de vídeo, por exemplo, já vinha tudo na caixa, solto. Você tem que, ó, tio, vou tirar aqui.
tirei. Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui é de vídeo, tá? E aqui, ó, tem as entradas direitinho. Pode colocar o contrário? Se colocar o contrário, podia dar ruim aí na placa. Entendeu? Então tem que saber colocar no manual vinha direitinho, mostrando como deveria se conectar isso aqui. Beleza? Aí conecta direitinho, ó. Tá aqui, vídeo. Aqui é pro mouse serial. Isso aqui, ó. Tanto um como o outro serve para impressoras seriais, né? Aqui, ó. E esse aqui do disquete. Tá? Pra você ver a guerra que era aí antigamente para os técnicos. Maravilha? Isso aqui é uma placa que está atualmente custando no mercado, pelo incrível que pareça, eu vi acho que um site Ebony, se não me engano, tá 107 dólares e 65 centavos. O dólar está R$ 4,95, multiplicando por 107,65 dólares, vai dar mais ou menos 532, alguma coisa de dólares. Mas tem o frete. O frete é 200 e catatal. Somando tudo, essa distância. Quer dizer, você comprar uma placa dessa, aqui, que vende no mercado, vende, tá? Vai sair por menos de R$ 700 se você comprar pela internet. Pelo menos pelo site que eu vi. Pode ser que tenha em outro local. Pelo site que eu vi, tá bom? Aí você vai ter que ter aqui a memória extra, vai ter 128 MB, né? São três bancos de memória extra. Aí você vai ter que ter o disquete IDE, CD-ROM IDE, HD IDE, tem que arrumar tudo isso, tá? Para poder você botar isso para funcionar. Eu vou colocar para funcionar e vou mostrar a vocês, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui a fonte que é a fonte é AT, tem que saber colocar aí o botão Power na fonte AT, se colocar ao contrário, dá um curto violento, tá? Então, a fonte é AT, o teclado também é AT, a bitola maior assim, PS2 é menorzinho, né? E a T é um pouquinho maior, grossão, tá? Eu tenho também aqui, eu vou mostrar vocês aqui, eu tenho tanto um quanto o outro, que são um mouse serial, que entra ali onde eu mostrei vocês. Esse aqui, ó, essa é a porta do mouse serial e a esfera, aqui, ó, isso aqui se chama esfera, tá? Quando isso aqui suja, o mouse começa a deslizar e você não consegue usar. Aí tem que limpar sempre a esfera. Isso aqui sai, você tira a esfera, dá uma limpeza, coloca de novo e funciona. Aí, ó. Aí, ó. Maravilha? Então, estou mostrando a vocês aí, ó. Para vocês conhecerem. Isso aqui é também com a esfera. É um mais novinho, mas... Certo, pessoal? Então tá bom, pessoal. Não se esqueça de dar essa moral para mim. Eu estou implementando aqui para fazer aí a aulazinha de hardware, de manutenção do computador, passar algumas coisas que acontecem. Nem tudo que você que você aprende na sala de aula, que eu aprendi na sala de aula, eu aprendi ao vivo, foi diferente, entendeu? Quer dizer, na sala de aula deu um indicativo, ó, se acontece isso, é isso aqui, se acontece aquilo, é aquilo outro. Só que aconteceu e já fui direto achando que era aquilo e era outra coisa. Então, na verdade, é na prática que você aprende. É na prática é que você realmente tem esse aprendizado, tá bom? Por isso, você não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém que sabe mais do que ninguém. É a prática, né? E é puro raciocínio. É puro raciocínio. Outra coisa, para você que trabalha na área de informática, etc., não se apresse de fazer orçamento, não se apresse de fazer diagnóstico, faça todos os testes possíveis, tá? Antes de condenar uma placa-mãe, antes de condenar aí uma placa de vídeo, ou um processador, memória, faz todos os testes possíveis. Você tem que ter, no mínimo, uma placa na sua casa de teste para você testar. Tá? Você tirar o processador da placa-mãe e testar na outra. Tá? Tirar a memória. Tem memória nova? Bota. Ou então testar na outra.
e deixar rolando, porque com o tempo, assim, às vezes você instala o sistema operacional e de imediato não dá problema, mas 1 hora, 2 horas começa a apresentar o problema, ou com o uso, tá bom? Então, tem que ter maior calma. O cliente tem todo o direito de ficar nervoso, está te pressionando, mas você é o único que tem que estar ali, frio. Porque você precisa raciocinar, você precisa ter um raciocínio lógico, um raciocínio, porque senão você acaba entrando na pilha aí do cliente, fica estressado, fica nervoso e acaba dando um diagnóstico precipitado e acaba errando e de repente perdendo até seu cliente. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, toque no sininho, dá bastante like, pessoal, e faça seu comentário aí, o que você gostaria de saber, qual é a sua dúvida em relação à hardware, em relação a alguns problemas que está dando no seu computador aí, seu notebook, enfim. Beleza, pessoal? Participa do canal, o canal é meu, é seu, é de todos vocês, tá bom? Vamos participar, vamos compartilhar no Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, enfim, para que então as pessoas mais distantes possam ter aí em mãos esse conteúdo, tá bom? Estou disposto aqui a dar minha colaboração, a ajudar e até dar suporte técnico, tá bom? Valeu, muito obrigado, Vitor Tavares, no seu canal no YouTube.